Eu acho que se falam que na hora eu vou saber por que me atormentavam, eu acho que é uma coisa que não deveriam fazer nem no começo para quem tem seu rabo preso, né? Significa que eu tô na minha e eu não atormento ninguém. Aí achavam que eu me atormentar, que eu ia perder a memória e o juízo. Quanto mais ficam desesperadas, mais eu descubro o segredo de cada uma e cada um. Eu tava falando, o pai do Mateus, falaram que o pai biológico do Mateus era pobre. O que aconteceu é que ele tirou do meu nome e colocou na identidade dele. Mas não é o pai do Mateus que tá devendo para dizer que o Mateus está devendo. Tá entendendo? Quem tá devendo é de lá atrás com os envolvidos que receberam a repartilha. Aliás, a falsa repartilha da morte do pai do Mateus. Então, quem recebeu as falsas repartilhas da morte do pai do Mateus foi que fez acordo justamente com a Ivone, a Natasha e o Domingo e o pai do Benjamin com esse terreno. Tá entendendo? E quem recebeu a falsa repartilha da morte do pai do Mateus são as mesmas pessoas que são os responsáveis pela morte da mamãe Margarida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que os envolvidos na morte do pai do Mateus, que fizeram as falsas repartilhas, nessas falsas repartilhas estão as pessoas que fizeram falsos negócios, falsos acordos, que se acham dono desse terreno que eu não faço nem questão. Depois da morte do pai do Mateus, as mesmas pessoas envolvidas foi que mataram o seu nego, que é o seu preto, o tio do tio Paturi, nesse lugar da minha mãe, que foi morta no garimpo que o tio do tio Paturi comprou. As mesmas pessoas as mesmas pessoas envolvidas na morte do seu nego, que é o tio do tio Paturi, as mesmas pessoas que receberam a falsas repartilha e até outras pessoas envolvidas, são as mesmas pessoas que entraram na memória da minha família do Valparaíso, que causou a morte da mamãe Margarida. Tá entendendo? E aí eu fico triste com isso. Eu fico muito triste. Porque o pai do Benjamin, ele mandou falsificar uma das minhas identidades, passando uma mixaria pro nome dele, achando que tava com tudo, que já tava rico. Tá entendendo? Então quer dizer, o pai do Benjamin também é pobre. Tá entendendo? E pelos anos que ele vem roubando e passando aqui para trás para dividir só com as cafetinas e direito dos cafetinos, dos filhos e dessa família que ele escolheu, que ele achava que só essa família tinha o direito de viver. Para mim e a minha filha e o meu filho morrer e minhas famílias, minha gente, meu pessoal, para que essa família que ele escolheu, como as cafetinas e os cafetinos e os filhos e as famílias por parte das cafetinas e dos cafetinos tinham que ficar vivos e com garantia que nunca iam passar fome, né? Nunca iam passar fome, iam estar sempre de barriga cheia, não iam sofrer, sempre iam ter condição de estar no luxo. Tá entendendo? E as coisas não é bem assim. Tá entendendo? Tá entendendo? Porque o tio do tio Paturi, quando comprou esse lugar da minha mãe, que a segunda parte era do neto do meu avô, porque o neto do meu avô não tem direito no lugar do meu pai e do meu avô lá do Valparaíso, a não ser que ele tivesse sido criado lá e passado pelo sacrifício que eu passei. Tá entendendo? É que nem o pai da Ávila Vitória. Se ele não casar comigo, ele e a família dele não tem direito naquele lugar, porque era do avô do pai da Ávila Vitória, do José Leão. O José Leão vendeu para o Antônio Leão e o Antônio Leão vendeu parcelado para a mamãe. Quando a mamãe Margarida ia pagar a última parcela, foi que, parece que era a última parcela que ela ia pagar quando eu cheguei até a casa da tia Guita na Terreira Aranha, que a Júlia morava do lado.
Que a Júlia só queria que fosse menino, mas só que a Júlia não sabia que era eu, porque eu já tinha sido mutilada e coberta com essa pele branca. Se eu fosse moreninha, cor de jamba, ela tinha me conhecido, né? Ela sabia que eu era dessa Júlia também. Aí a Júlia mandou me deixar na casa da Guita, mas a Guita já criava a Marinês, filha do seu Juraci Breves com a Marina. Aí a tia Guita, a irmã da vovó Piedade, estava com problema no joelho, que ia fazer uma cirurgia e não tinha condição de ficar comigo, que eu era de 7 meses pequenininha. E aí eu fui preparada assim, carequinha, alguns fiozinhos de cabelo na cabeça, né? E não é porque eu fui preparada carequinha que quer dizer que eu sou filha do pai de Benjamin, tá entendendo? E aí meu cabelo nasceu dessa cor, castanha caju. Ó, fio de ouro. É que nem o cabelo da Vila Vitória. Cachinho de ouro. Mas meu cabelo era pra ser que nem o cabelo da minha mãe. Da minha mãe que foi morta no garimpo. Preto e encaracolado. Ah, já o cabelo da Vila Vitória que era pra ser liso. Tá entendendo? E aí é que nem falaram para as cafetinas, as raparigas. Olha, vocês perderam o tempo de vocês. Se vocês dizem que estão com isso e com aquilo, que já foi... Escolheram você, que o pai de Benjamin escolheu vocês, fulano salvou a vida de vocês, transferiu. Agora para vocês receber, vocês vão ter que sofrer o tanto que a Andréia sofreu. Para poder o impacto do sofrimento abrir o que vocês querem para vocês serem dignos de bater no peito e dizer, isso aqui é meu, tá entendendo? E falaram que duvida muito se elas aguentam, não passa uma semana, principalmente, se passarem 2 dias sem comer, porque eu cheguei a passar quase 3 dias sem comer, sem colocar gole de café na boca. Até grávida da Vila Vitória. Aí vivia um gole de cachaça que eu pedia. Porque eu nunca gostei de pedir assim, porque as pessoas iam ver que eu com 2 braços e 2 pernas, sem ter nenhum tipo de deficiência, tá pedindo. E eu dizia que eu era preguiçosa, né? Vai trabalhar, essas coisas, mas ninguém sabia o que eu estava vivendo e passando. É igualmente o pai do Benjamin e os cafetinos, passando ilusão para a memória do Mateus, do Moisés, da minha filha e dos meus filhos, para dizer que são ambiciosos. Tá entendendo? Para dizer que era minha filha e meus filhos que queriam se livrar de mim. E não adianta dizer, ó, tem tanto para você receber, porque vão ter que sofrer o tanto que eu sofri para que o impacto do sofrimento abra para meterem a mão. Tá entendendo? No que eles pensam que vai ser dividido com as minhas filhas, com meus filhos, tudo isso era mentira. Não ia dividir era nada, se no caso o pai do Benjamin conseguisse receber. Não consegue, porque ele não sofreu que nem eu sofri, então qual o tipo de sofrimento que ele passou para que o impacto abra e ele receba e passa para a Ivone e para a Natasha para o domingo e para dividir com o pessoal daqui do lado e da frente e as pessoas que estão me complicando com as minhas partes íntimas, na esperança que vai ter repartilha de alguma coisa. Não tem repartilha de porra nenhuma, não. Tá entendendo? Por isso que falaram pro pai do Benjamin. Dessa vez, sem ela, o senhor não consegue. Porque se colocar a cabeça dela do lado da sua, se comprarem sua cabeça por 1 centavo, com 1 semana vão bater no portão da casa da Andréia e vão dizer, ó, vim devolver esse homem porque ninguém aguenta, ó, e me devolve 1 centavo que eu paguei muito caro. Tá entendendo? Aí as cafetinas ficam com os cafetinos, pro pai do Benjamin. Manda logo cortar o pescoço da Laurinda pra nós. Eu digo, mas só que a Laurinda tem família. E não precisa nem se unir à multidão para acabar com a Ivone e a Natasha domingo aqui atrás, acabar com o pai do Benjamin e vocês aqui do lado e da frente. Basta só ajuntar a família da Laurinda, que até índio no meio tem. Por isso que ela foi escolhida como a rainha dos índios. As propriedades, elas são minhas, mas o direito de ser uma rainha dos índios é da Laurinda. E pelas propriedades ser minha, as propriedades dos índios sempre vai estar em segurança. Tá entendendo? A Natasha não serve nem para ser rainha dos índios. Se colocar uma coroa de pena na cabeça dela, os índios vão estar todos mortos e as propriedades no nome da Ivone e os direitos dos índios no nome da Natasha, tá entendendo? Para dividir com a Zélia e as outras cafetinas. Tá entendendo? Então, é por isso que
só dá certo comigo, porque quem sofreu, quem se sacrificou, quem foi sacrificada foi eu. Tá entendendo? E aí eu tava falando ainda agora pros meus filhos, eu digo, é engraçado, se eu arrumasse mais de 501 homens, que nem o pai do Benjamin fez, casou com mais de 501 mulher, se eu me casasse com 501 homens e tirasse da boca de vocês, da barriga de vocês, para passar para esses homens, sustentar suas mulheres e suas famílias e deixasse vocês chorando com fome, aí vocês podiam ser desobedientes, ser revoltados comigo, mas não. O pai do Benjamin parece que é um doce para eles, só tem valor o pai do Benjamin para eles, tá entendendo? Eu digo, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Tá entendendo? Que na hora que cair a venda dos olhos de vocês, aí vocês vão se ajoelhar nos meus pés, né? Porque uma mãe, que nem eu que vocês têm, era para vocês todo dia de manhã se ajoelhar nos meus pés e agradecer a Deus e dizer, mãe, muito obrigado pela senhora existir. Quantos e quantos adolescentes, tanto masculinos como femininos, que a mãe e o pai foram mortos, que estão desamparados no sofrimento. Quantos e quantos não queria que eu fosse a mãe desses adolescentes? Tá entendendo? Enquanto falaram que a minha filha e os meus filhos deveriam prestar atenção e não deixar a serem enganados pelo pessoal daqui de trás, do lado e da frente, e o pai do Benjamin. Tá entendendo? Para perderem seus direitos. Porque para dizer que o Moisés dizer, não, eu que vou receber. Ah, porque a Vila Vitória que vai ocupar o trono da mamãe. E o Mateus. Ah, porque aí cai aquela situação em cima da Vila Vitória. Não, todos são irmãos. Todos são irmãos. Tá entendendo? E para a Vila Vitória ocupar o meu lugar só quando eu morrer de morte natural. Mas isso que é? A falsas programações na memória da minha filha e dos meus filhos, que o código da memória da minha filha e dos meus filhos está tudo na falsa internet da Ivone, e isso dá direito aos falsos sistemas aqui. Aí eu tava falando para minha filha e meus filhos, vocês deveriam prestar atenção, quem chega ali naquela esquina e na hora que passa, que daqui de trás e do lado e da frente o pai do Benjamin entra na memória de vocês, para vocês falar palavras assim que eu, como mãe, e o tanto que eu já sofri por vocês, não era para vocês falar para mim. Agora, como mãe de vocês, eu sou a única defesa. E é que nem falaram, se vocês estivessem com madrasta, vocês já estavam todos mortos. Vocês que são as filhas e os filhos dela, se vocês tivessem com madrasta e tivessem matado a mãe de vocês quando vocês eram pequenos, vocês já estavam todos mortos. Qual era a madrasta, a mulher que ia aguentar o que a mãe de vocês já aguentou e suportou por causa de vocês? Né? Então é aquela situação. Né? O que eu já aguentei e o que eu já suportei para minha filha e meu filho estar vivo, muitas mães não tiveram a mesma sorte do seu filho tá em vida em cima dessa terra, da sua filha estar em vida em cima dessa terra. Bem que tentaram se sacrificar, mas, tá entendendo? Só por fazer alguma coisa pelas filhas e os filhos defender foram mortas. Tá entendendo? Os filhos e as filhas, por muitas vezes falar que amavam suas mães e tentar defender as suas mães e seus pais, foram mortos. Pois assim que ia ser morta a minha filha e os meus filhos, para não me darem um abraço e dizer que me ama, não me ajudar nem com R$1 se eu precisasse. Era a ordem daqui de trás, do lado e da frente, e ordem do pai do Benjamin. Tá entendendo? A ordem era eu andar nua. Eu tinha que andar nua, minha filha e meus filhos andar nu, sem roupa no corpo, a minha família, minha gente, meu pessoal andarem nus, sem roupa no corpo. Tá entendendo? Tá entendendo? Morrer que nem as pessoas estão morrendo na África. Vocês já prestaram atenção como é que os idosos e os adolescentes e as crianças estão morrendo na África? As coisas aconteciam na África. Eu sou uma rainha da África. As coisas aconteciam na África, mas nesses anos que começaram essa covardia, vocês já prestaram atenção o tanto que, na verdade, a humanidade passou a sofrer, principalmente na África. Pois se as cidades e os estados e os países fossem lutar
para ter direito em Rondônia, no Brasil, seria a África. Seria a África. E eu sendo uma rainha da África, para onde era que eu ia? Para a África. Tá entendendo? Então essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Né? Só que, assim, é que nem estavam falando, a Andréia, ela colocou filhas e filhos em cima da terra. Um bando de abestado que deixam as pessoas enganar assim por tão pouca coisa, até com um sorriso, uma falsa amizade, tá entendendo? E eu não sou falsa amizade da minha filha e do meu filho. Aí já acham que, sabe, já acham que aqui atrás são amigas e amigos, dos lados e da frente são amigas e amigos, e o pai de Benjamin é amigo, é onde deixam se enganar. Mas tem aquele dizer, o filho quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu fui uma mãe de não colocar para fazer as coisas, de não estar batendo. Às vezes quando eu dava uma palmada essas coisas, mas não era de estar batendo, mandando fazer as coisas, quer dizer, eu não tinha condição de ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos o tempo todo, cuidando das minhas crianças pequenas, porque eu tinha que lutar pela sobrevivência, pelo alimento, fazer alguma coisa para não morrer de fome. Mas o pouco que eu podia fazer como carinho, não deixa meu filho, o que eu faço, não, já fiz, ó, tá tudo feito, eu vou, daqui a pouco já volto, mãe, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, tá, eu vou ver se eu consigo. Quer dizer, eu não podia fazer mais do que isso. Tá entendendo? Não era filhos maltratados, não era filhos sujos, jogados. Que nem foram me denunciar pro Conselho Tutelar, colocar Sarajane no abrigo, Mateus, Moisés, o Gabriel arrancado dos meus braços, no tempo que eu engravidei da Vila Vitória, Daniel comendo pão que o diabo estava amassando, tá entendendo? Então, é assim. A Laurinda foi para casa da moradia. Tem alguém que queira ocupar meu lugar? Para passar tudo o que eu passei e viver o que eu vivi, para querer ocupar meu lugar? Não tem. Não tem. É melhor as mulheres dizer, não, tá bom. Falar para os seus maridos, não, amor, tá bom, nós com esse terreno, com essa casa, com esse direito que nós já tem, já tá bom demais. Tá entendendo? Deus me livre de querer ocupar o lugar dessa mulher e passar o que ela passou, viver o que ela viveu para me ocupar o lugar dela. Eu não vou aguentar. Tá entendendo?